Será que posso ou devo confiar nas informações colhidas por um método cefalométrico, seja ele qual for? Essa é uma questão bastante presente no cotidiano do ortodontista, pois dela deriva o rumo terapêutico a tomar. Naturalmente, estou me dirigindo àqueles colegas que reconhecem a importância das cefalometrias dentro daquele conjunto de informações que compõem um diagnóstico como um todo. Dito isso, uma das referências mais comuns para a identificação de más oclusões dentárias corresponde à de Steiner, quase uma unanimidade com seus ângulos SNA, SNB e ANB empregados na determinação das classes 1, 2 e 3. Então vamos tecer algumas considerações sobre o tema de hoje, que é pegadinhas cefalométricas, né? E naturalmente o fonte da cefalometria são as imagens, é a imaginologia. Hoje em dia atingiu um grau de aperfeiçoamento, um avanço tecnológico tão grande que vai nos permitir fazer análises gerais, localizadas, com a maior precisão, utilizando aqueles aplicativos que permitem identificar particularidades e movimentá-las em todas as direções, e inclusive com aplicativos para determinar medidas lineares, angulares, com extrema precisão. Mas, acima de todas essas facilidades, de todos esses avanços técnicos, o diagnóstico, a informação diagnóstica precisa deve ser enfatizada. Deve ser muito e cuidadosamente analisada. É o que nós vamos fazer agora nessa aula. Por exemplo, aquele aspecto que visa aquela limitação dentoalveolar localizada e que é obtida por scanners na produção daqueles setups oclusais e com informações que visam exclusivamente essa região dentoalveolar, né? Esquecendo as demais da qual ela faz parte. E existe a visão estrutural, que é mais ampla, em que a tomografia computadorizada 3D é de uma utilidade fantástica, porque permite-nos avaliar com bastante precisão o sistema crâniofacial do qual o sistema dentoalveolar faz parte. E segundo a nossa interpretação de que toda anomalia dentoalveolar é consequência de desequilíbrios estruturais, ou seja, é uma consequência, então, muito mais importante do que avaliar as más oclusões localizadas na região dentoalveolar, é interpretá-las como uma consequência de desequilíbrios estruturais. E é sobre isso que nós vamos comentar agora. Me acompanham. Na análise dessas medidas lineares e angulares e como elas podem nos levar a caminhos movediços e nos dar uma orientação inadequada no tratamento. Né? Muito bem, vamos analisar agora esses dois crânios. Eles são absolutamente idênticos porque eu fiz uma duplicação de um crânio. Fiz uma duplicação, fiz uma montagem fotográfica para mostrar situações, por exemplo, em que os elementos dentoalveolares são absolutamente idênticos, tanto num quanto no outro. Não há diferença. É uma montagem fotográfica, né? Então, se ele tem algumas diferenças que nós vamos considerar.
Numa análise limitada dentoalveolar, com setup oclusal, vendo duas situações semelhantes como essa, naturalmente a terapia seria idêntica. Uma razão para se pensar de uma forma diferente, né? Porém, aí reside o perigo, para o qual eu chamo a atenção dos colegas e vamos então fazer um comentário a respeito. Nessa fotomontagem. Vamos analisar o seguinte. Em primeiro lugar, fazer uma análise dos parâmetros empregados para se identificar as anomalias, sejam elas lineares ou angulares, né? Então, nós temos uma divisão do crânio na horizontal de Frankfurt, infraorbitário, póreo, e a vertical T passando pelo tuber, né? E vamos avaliar este overjet de 11 milímetros e um overbite de 7 milímetros. Porém, antes, uma observação importante. Segundo o modelo de Binner, nós vamos fazer uma análise estrutural, que extrapola muito a região dentoalveolar. E para isso teremos que considerar a harmonia dos crânios. Então nós temos aqui uma tabela de crânios de relações harmônicas de um tamanho, por exemplo, pequeno, médio e grande. Cada um deles com medidas lineares, comprimento de maxila, distância TTM, diagonais mandibulares, ou seja, o crânio pequeno exibe essas dimensões lineares compatíveis. Não se referem a um número fechado, mas uma faixa, uma linear, na qual a estrutura pode ser considerada dentro da normalidade. Então, nesse crânio pequeno, todas essas medidas fazem parte, têm uma certa proporcionalidade. O crânio médio tem a mesma proporcionalidade, são normais, e o crânio grande da mesma forma. Agora, o grande perigo, quando o tamanho da maxila é pequena, a diagonal mandibular é média e a altura násio até HF é grande. Aí surge uma confusão terrível estrutural, e isso é perfeitamente natural, isso acontece o tempo todo, porque as desarmonias faciais, crâniofaciais, são uma constante e é preciso analisá-las para quê? Para saber interpretar por que um reflexo dentoalveolar reflete essas desarmonias. E a cefalometria biotipológica de Binner se presta muito bem a evidenciar toda essa sinergia dos segmentos que vocês estão vendo aqui, né? Posto isso, vamos em frente. Vamos analisar essa distância, por exemplo, SHF, S, ponto central da ceratúrcica, centro geométrico da ceratúrcica até a horizontal de Frankfurt. E o ponto násio, ponto de união da sutura frontonasal, a mesma distância linear até HF. Vamos analisar isso. Vamos medir ambas as distâncias. S, N, A. Steiner. Vamos dar um SNA de Steiner. E traçar SNA. Qual a angulação? A angulação obtida em SNA foi de 82 graus. E segundo Steiner, é uma angulação considerada normal. E o ideal é 82 graus. Então, a primeira conclusão que nós podemos ter é que
do ponto de vista de normalidade, essa maxila está dentro dos padrões esperados de normalidade. Tá? Muito bem. Agora, SNB. 76 graus obtidos quando, segundo Steiner, o SNB ideal seria de 82. Portanto, um ângulo SNB muito reduzido e que está indicando, por exemplo, uma situação segundo o ângulo de classe 2, ou então de bases ósseas, uma retrusão mandibular. Correto? E o ângulo ANB, entre ambos, de 6 graus, quando o ideal seria de 2. Acontece que 6 graus, quando vocês veem aqui ângulo ANB, quando maior de 5 graus é considerado o quê? Uma classe 2. Então nós estamos frente a um classe 2. Do ponto de vista daqueles que analisam apenas o sistema dentoalveolar, aqueles scans, aqueles setups, essa classe 2 pode ser feita, pode ser tratada como uma maquiagem, né? Uma extração de premolares e retração da maxila, né? E com isso destruindo essa face, porque esqueleticamente essa maxila está muito boa. Então esse é o primeiro escorregão, e um escorregão relativamente pesado, forte, grave, destrutivo. Tá bom? Muito bem. Seguindo, claro, houve uma retrusão mandibular segundo essas informações angulares. Tá bom? E que são muito respeitadas. Agora, vamos ver uma outra situação. Vamos considerar que SHF aumentou. Todo o restante está igual, apenas a altura SHF teve um aumento. Perfeitamente possível, como não? Permanecendo semelhante o násio, a altura NHF. Só mudou aqui. Acontece que essa angulação do SNA foi para 86. Reparem que essa região não tem nada a ver com a altura alterada dessa posição SHF. No entanto, deu uma leitura angular de 86 graus, sugerindo o quê? Uma maxila protruída. Certo? E uma angulação. Bom, NHF, voltando, NHF tem um tamanho médio e SHF tem um tamanho grande. É aquela discrepância, aquela desproporcionalidade que eu havia me referido no início dessa aula e que gerava situações estranhas, sujeitas a essas pegadinhas que são muito problemáticas do ponto de vista de gerar diagnósticos errôneos, né? Muito bem, então continuando, e o SNB é de 80 graus, considerado normal quando Steiner também diz que 80 graus é o ideal. Então nós partimos do princípio, segundo essa interpretação angular, está indicando uma mandíbula bem proporcionada. Em completa dissonância, discordância, contraposição da informação anterior. Tudo devido a uma alteração num segmento que provocou tudo isso. Né? Agora, o SNB continuou de 6 graus, muito maior que um NB preconizado de Steiner de 2 graus, e, consequentemente, mantendo essa medida superior a 5 graus, considerando, então, isso daí como, considerando a interpretação como uma displasia mandibular.
E como é possível a ANB semelhante provocar diagnósticos tão discrepantes, como está vendo aí no texto? Né? Entendeu? Muito bem. Então, o resultado dessa interpretação seria uma protrusão maxilar. E que, se analisado apenas do ponto de vista dentoalveolar, levaria o que também a uma maquiagem, né? Uma retrusão maxilar, que não tem culpa nenhuma de SHS ter sido aumentada, porque as situações são absolutamente semelhantes. Então é preciso ter uma noção bastante clara dos segmentos, como eles a importância desses segmentos, da harmonia ou desarmonia, e avaliar essa desarmonia e interpretar corretamente o que devemos fazer terapeuticamente no sistema dentoalveolar, que é a parte que nos toca. Né? Então, essa é a súmula diagnóstica de Hans-Peter Biller, que é muito pouco entendida, embora ela seja muito antiga, e principalmente a área ortopédica funcional a toma como elemento de referência, mas pelos longos anos de prática nesta área eu tenho percebido que falta penetrar no âmago, no cerne, no interior dessa cefalometria, que é riquíssima porque ela vai nos dar, de fato, um conhecimento bastante amplo sobre o equilíbrio, a sinergia desses segmentos lineares, consequentemente com reflexos angulares, e nos dá uma visão bastante precisa do que vem ser uma má oclusão. Porque a má oclusão é um reflexo de todos esses distúrbios que eu tenho falado muito durante muitos anos. Né? Então, isso me lembra uma parábola de pessoas com os olhos vendados, como vocês estão vendo aqui, e que procuram fazer a interpretação de alguma coisa tendendo simplesmente ao tato ou com aquela visão limitada a um determinado aspecto. Por exemplo, um vê a tromba, acha que é uma cobra, outro vê a pata, pensa que é um tronco, um terceiro já vê o rabo e fala assim, poxa, que cobra enorme. Esse com uma escadinha subindo no lombo do elefante, acha que o elefante é um murro, já um quinto acha, mexendo na orelha, que é uma porta, e assim por diante. Né? E levando para o nosso lado ortodôntico, nós podemos analisar de uma forma cômica, desculpe, mas apenas é um exemplo. Um profissional vê apenas uma classe 2 dentária. Né? Outro acha que a maxila é responsável, como nós vimos aqui. Né? Um terceiro acha que a responsabilidade vem da mandíbula. Um quarto só encontra desalinhamentos dentários e procura fazer maquiagem. E um quinto terceiriza o diagnóstico, enviando modelos e recebendo setups com diagnóstico terceirizado e com dispositivos terceirizados para correção. Então, existe uma certa semelhança. Né? E, gente, a falta de conhecimento do seu entorno, do conjunto, das leis biológicas, das leis físicas, faz com que esse executivo aqui, nessa tentativa de serrar esse galho, sem conhecimento do conjunto, da estrutura, estruturas físicas, né? Tenha um resultado desastroso e diria até muito doloroso. Né? Por isso, eu volto a insistir com os colegas
da necessidade da interpretação. Considerar a maloclusão como uma displasia ou deformidade óssea causada por uma alteração no padrão de crescimento e sem compensações, para que a visão seja ampla e, consequentemente, permita que a identificação de tais setores indique um caminho seguro para a terapia. Os colegas que se interessarem podem encontrar diversos outros casos tratados na galeria do YouTube, para a qual eu convido os colegas a acessarem. Mas vamos dar continuidade à finalização dessa aula. Até. É necessário ter consciência dos fundamentos biológicos e físicos que determinam o desequilíbrio da arquitetura craniofacial. Analisar a sinergia entre os seus segmentos e identificar as causas estruturais que os originaram. Ou seja, um método analítico orientado a identificar as causas antes dos efeitos que lhes são consequentes. Aquele que tem consciência desse enfoque amplo, exigido por quem analisa um desequilíbrio do sistema estomatognático, de como consequência de desvios displásicos presentes em uma função alterada, finalmente verá a maloclusão sob outra perspectiva, com outros olhos, com outra proposta terapêutica, mais completa e consciente das exigências biológicas para o reequilíbrio estrutural desse sistema. Um abraço a todos.